E hoje faz 4 anos que eu virei vegetariano. Por incrível que pareça, algo que eu achei que nunca fosse acontecer, que eu nunca fosse virar vegetariano, acabei virando de uma maneira até que simples, eu diria. Foi um processo, vamos dizer, longo, claro, mas que acabou dando muito o resultado que eu esperava. E para fechar com chave de ouro, hoje, completando 4 anos de vegetarianismo, eu também, pela primeira vez, depois de mais de 20 anos, consegui baixar de 80 quilos. Isso eu estou falando para quem pesava mais de 122 quilos. Então, aí nos últimos 4 anos, né? Em 4 anos eu aí consegui baixar de 122 e alguma coisa para 79. Então, praticamente 43 quilos perdidos nessa jornada aí. O que eu tenho a dizer é que, assim, sempre comi muita carne no passado, nunca pensava, na verdade, eu olhava as pessoas que eram vegetarianas quando falavam, era até estranho para mim. Só que foi um processo longo, desde o começo, quando eu pensei em parar de comer carne, muito por conta de questões animais, questões de saúde também. Então, foi um processo que eu já vinha fazendo ao longo do tempo, tentando não comer muita carne como eu comia, mas mesmo assim, o que eu comia já era bastante frente o que, por exemplo, a minha esposa come. Então, não é que eu racionei assim para um nível de pouca carne, não, eu continuava comendo normal como outra pessoa, eu só não exagerava mais. Então, ao longo do tempo. E 4 anos atrás eu decidi ficar 7 dias sem comer carne, por conta porque eu tenho um problema renal. E uma das coisas que afeta o rim muito é a carne, principalmente a proteína animal, e não só por conta da proteína, mas também por conta do sal que vai junto, tudo. Eu acabei tomando essa decisão, achei que 7 dias ia ser difícil. Eu tinha até na época, eu estava mudando outros hábitos, aí eu criei tipo meio que uma metodologia para mim, não digo nem metodologia, mas eu fui adequando coisas, principalmente porque uma das coisas difíceis era se o hábito não dá certo, o que, que eu faço? Então, quando que eu paro? Quando que eu insisto no hábito? Quando que eu tento mudar esse hábito para algo muito parecido? Então, tinha esses questionamentos e aí eu fui, vamos dizer, navegando por eles. E o que era para ser 7 dias sem comer carne acabou virando um mês. Depois deixei para virar dois, três, passou um ano e hoje completam 4 anos e eu não sinto falta nenhuma, pelo contrário. É muito estranho dizer, mas quando eu vejo carne, quando assim me dá até um mal-estar. Então é algo assim totalmente impensável. Eu sei que muitas vezes se você está vendo e você come carne, é difícil entender, porque eu passei por isso. Eu não entendia as pessoas e achava extremamente estranho, para dizer a verdade. E nesses 4 anos, não como mais carne vermelha, mais carne branca. E carne branca, desde seja aves, frango, né? Peixes, até mesmo frutos do mar. Então, não como mais nada aí que envolva, principalmente animais aí que acabam sendo mortos. E isso acabou sendo muito bom para minha saúde, porque além de eu perder todo esse peso, né? Eu cheguei a tomar 8 medicamentos. Hoje, eu digo que eu tomo meio, porque um dos medicamentos também que eu achava impossível de tirar era o da pressão. Comecei ao longo do tempo, porque os 7 primeiros medicamentos eu tirei no meu primeiro ano. Foi quando eu mais emagreci. No primeiro ano eu perdi 35 quilos. Durante esses 3 anos eu perdi 8. E aumentava, claro, pouco, baixava, mas sem estresse. Agora mesmo estou no 79. Eu vejo que o meu peso ideal talvez seja 76, mas é aquela coisa, não estou preocupado. Para esse ano não quero baixar mais, quero curtir o ano, como um pouquinho, relaxo, mantendo o equilíbrio. E no ano que vem eu penso em chegar, perder mais 1 quilo, mais dois, para depois aí para que 2, 3 anos, sim, está com 3 quilos a menos e está estabilizado. Então, vamos dizer, o meu grande plano é perco um pouco, estabilizo,
para não ser algo tão radical. E foi a melhor coisa que eu fiz. Como eu estava falando, eu fiquei, no primeiro ano parei com 7 medicações, o de pressão, que praticamente parecia impossível, comecei a diminuir um ano atrás. Então, que era um comprimido por dia, acabou virando um a cada 2 dias, depois de alguns meses, um a cada 3 dias. Hoje já está um a cada 4, um a cada 5, depende. Claro, eu monitoro todo dia e conforme eu vejo que ela chegou no 12/8, eu tomo meu remédio. Mas enquanto ela está 11,5, aí por 7,5 ou para baixo, eu acabo não tomando. Então eu acabo medindo, me controlando e acabou sendo muito bom. Tinha um monte de outros sintomas que eu sentia no meu corpo e acabou não, vamos dizer, hoje não tenho mais nada. E o mais interessante é que, vamos dizer, hábitos que antes eu me sentia muito cansado para fazer, desde coisas simples como caminhar. Hoje eu caminho regularmente aí 9 quilômetros por dia, em média, né? Na verdade não dá isso, porque dia de semana eu caminho 6, 7, alguns dias 8, mas finais de semana eu caminho 15, né, 16 por dia. Isso com a minha cachorra, ela acompanha tudo, a minha esposa também. E a gente faz isso junto, que acaba sendo bem bacana aí, porque ao mesmo tempo a gente leva a cachorra para passear, curte com ela, ela também super saudável, ela continua comendo carne, mas num ritmo bem menor, eu preparo toda a comida dela de uma forma saudável. Então, uma das coisas que eu digo para vocês é que mudar o hábito, se fizer aos poucos, cadenciado, sempre sem nenhum radicalismo, é possível a gente mudar. E se não der certo, saiba quando não é para dar certo, muda, tenta outra coisa, não deu, relaxa, tenta uma outra forma, mas não sempre pensar a longo prazo, porque a longo prazo, quando a gente olha, 4 anos, 43 quilos. Então, aí é algo que seria impensável para eu fazer num curto espaço de tempo. Então, se você está pensando em fazer a mesma coisa, primeiro que eu apoio. Se você está pensando em se tornar vegetariano, assim, no meu caso, eu acompanho, eu meço meus indicadores, faço exame regularmente, todos os níveis normais. A única coisa, claro, não vire um vegetariano que não come nada, mas só come massa. Porque normalmente tem muitos que acabam seguindo para esse lado. Não. Como uma diversidade, tem muita comida gostosa que se pode fazer. Começa a sentir o gosto de outras coisas que eu não sentia. Então, hoje tem uma infinidade de coisas, de pratos novos que eu acabei aprendendo e que me delicio com eles e com certeza hoje faz parte do meu dia a dia. Então, se você está querendo seguir esse caminho, pense que sim, que é possível, que dá para fazer, principalmente no longo prazo, e vá em frente, é isso que eu digo. Vá em frente e, se puder, envelheça bem.